Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nosso papo é sobre a transcrição. É uma importante etapa aí da manutenção da vida. Ela ocorre após o processo de replicação de DNA. E já uma informação importante, pessoal, é muito pouco provável que você entenda esse vídeo e alguns conceitos que a gente vai falar se você não ver os dois últimos que a gente falou. Então vou deixar aqui o link, que são vídeos que a gente fala sobre a replicação propriamente dita e também a composição, como é que funciona toda a fita de DNA, os nucleotídeos, enfim. Veja lá que vai ser muito importante para você entender esse aqui. E também, já não se esquecendo, se inscreva aqui no canal, clicando nessa imagem aqui, você vai ser direcionado para dar uma força, tudo bem? Então, pessoal, o que é uma transcrição? Quando seu professor passa para você uma pesquisa, você não vai copiar alguém. Muita gente até copia, certo? Mas não é essa a intenção. A intenção da pesquisa é exatamente você transcrever utilizando de uma interpretação. Você vai interpretar. Na transcrição é exatamente esse processo. Digamos que a fita de RNA que vai ser formada, ela copia, claro, com diferenças que a gente vai falar, diferenças aí importantes, ela copia o DNA para que esse RNA seja fabricado. Vamos ver como é que isso tudo acontece. Primeiro, é importante lembrar lá dos nucleotídeos, lá da replicação, lá do DNA. Aqui no RNA, que é o produto da transcrição, pessoal, a gente tem algumas diferenças, mas a composição dele é a mesma, porque a gente tem o mesmo grupamento fosfato, temos o açúcar e temos a base nitrogenada. Diferenças. As bases nitrogenadas a gente já vai falar um pouco melhor. Vamos falar sobre o açúcar. Esse açúcar aqui, do RNA, não é mais a desoxirribose, ela é chamada de ribose. Possui a mesma conformação, é uma pentose, veja só, possui os mesmos carbonos, os mesmos 5 no caso, grupamento fosfato como a gente também já tinha colocado. Diferença aí sobre ribose e desoxirribose. Na ribose, pessoal, a gente tem aqui a hidroxila. O que não acontece aqui no carbono 2 também aqui do DNA, ele não tem esse oxigênio, essa molécula de oxigênio. Por isso que é desox ou desoxigenação. Por isso que eles recebem esses nomes, certo? O RNA nada mais é do que o ácido ribonucleico e o DNA, ácido desoxirribonucleico. E aí, bases nitrogenadas que a gente já tinha falado. Se você já viu o último vídeo, você já sabe o que é uma purina e você já sabe o que é uma pirimidina. No DNA, pessoal, a gente tinha falado dessas 4 bases nitrogenadas aqui, que são a adenina, a guanina, a timina e a citosina. Lembrar que a timina fazia par com a adenina, Agnaldo Timóteo, e a citosina fazia par, ou faz par, com a guanina, Gal Costa, certo? Bem, aqui no RNA, na transcrição, a gente vai ver a outra base nitrogenada. Essa base nitrogenada substitui, pessoal, a timina. Essa base aqui, então, agora vai fazer par com a adenina e a guanina permanece com a citosina, tudo bem? Lembrando também que a adenina aqui com a uracila vão se ligar por 2 pontes de hidrogênio e a guanina e citosina vão ligar por 3 pontes de hidrogênio. Bem, então temos aqui a nossa dupla fita de DNA. O que acontece? Já uma diferença importante. Eucarioto e procarioto. Nos eucariotos, pessoal, a gente tem esse processo de transcrição ocorrendo no núcleo da célula. Nos procariotos, já que não tem núcleo, esse processo ocorre no próprio citoplasma. Mas o que acontece em ambos? Temos uma proteína aí, que é a RNA polimerase. Essa RNA polimerase, pessoal, é quem vai fazer essa transcrição. Ela vai se ligar à fita de DNA e vai transcrever ela. Então, temos aqui o RNA transcrito decorrente aqui da leitura do DNA.
Detalhes importantes, vou até voltar aqui. Como no processo lá de replicação, pessoal, a RNA polimerase ela só trabalha em um sentido, aquele mesmo, sentido 5' para 3'. Processo aí de formação da nova fita é sempre 5' para 3'. Então, esse processo, como você percebeu aqui, partiu do 5' daqui para o 3' aqui. E já por essa imagem aqui, pessoal, a gente pode ver que temos 3 fases na transcrição. Em amarelo é a região iniciadora. Em azul aqui temos o que é chamado de fase de alongamento, que é onde vai ser construído, propriamente dito, o RNA. E também temos a fase de terminação em vermelho aqui, que é onde a RNA polimerase vai reconhecer alguns pares de bases e vai saber que é para parar. Tudo bem? Iniciando com a fase de iniciação, é claro. Só que aí a gente já tem diferença. Não é a mesma coisa no procarioto do eucarioto. Então temos aqui nossa dupla fita de DNA com seus nucleotídeos. Essa região que a gente destacou em amarelo, ela é chamada de promotora ou antecedente. Antecedente de quê? Promotora de quê? Bem, promotora porque é onde a RNA polimerase ela vai reconhecer, se ligar e iniciar o processo de transcrição. Mas antecedente por quê? É chamada antecedente exatamente pela questão de posicionamento. Ela antecede exatamente a primeira base que vai ser transcrita. Essa primeira base é até chamada de iniciadora ou iniciador. E aí, pessoal, para a gente entender, temos que imaginar a fita de DNA como se fosse uma escala. Não temos lá a escala numérica? 1, 2, 3. Também temos os números negativos. Temos o -1, -2, -3 e assim vai. Na fita de DNA, essa localização também é usada. Esse tipo de nomenclatura também é usado. Então, por exemplo, primeira base que vai ser transcrita é o -1. Segunda, -2. Essa aqui a -3, -4 e assim sucessivamente. Assim também como na região que é antecedente, antecede a primeira base, temos os números negativos, -1, -2, -3, -4 e assim vai. E é aí que é o ponto focal dessa imagem aqui. Nessa região promotora, reguladora ou antecedente, a gente vai ter regiões, vai ter nucleotídeos específicos, de posicionamento específico, onde a RNA polimerase vai se ligar. E esse posicionamento é o -10 e -35. Esse padrão aqui, pessoal, foi estudado na bactéria Escherichia coli, que é o mais balanhão aí que a gente tem, mas é o mais encontrado, é o que é usado como padrão, digamos assim. Nessas regiões aqui, a RNA polimerase vai se ligar. Só que aí tem um pequeno problema. Nem todos os genes não são as mesmas bases nitrogenadas que estão nessa posição. Por exemplo, a gente usou aqui a timina como -35 e a citosina como -10. Só que em um gene diferente dessa mesma bactéria, pode não ser esse mesmo par de base, mas se chegou a um consenso. Um consenso o que seria? São nucleotídeos que são mais encontrados nessa mesma região, nesse mesmo número de par de base, ou seja, -10 e -35. No -10, por exemplo, foi localizado aí essa sequência aqui, o TATA-AT, ou seja, para a maioria dos genes dessa bactéria, nos diferentes genes, foi encontrado que esses pares de base são os mais presentes. Então, se chegou aqui a essa sequência. Assim também que na posição -35 foi localizada essa sequência aqui, o TT-GCAT. Eu só não tenho certeza se é assim que se lê, mas tudo bem, a gente deu para entender aqui. Só voltando então, temos a região iniciadora, a RNA polimerase vai se ligar em regiões específicas,
menos 10 e menos 35, só que como não são os mesmos pares de bases que estão em todos os genes, se chegou a uma sequência de consenso. E é por isso, pessoal, que essas duas sequências aqui que a gente apresentou são chamadas de regiões de consenso. Não esquecer disso, muito importante. Sabendo disso, vamos em cena aqui a nossa RNA polimerase. E aí mais uma diferença. A RNA polimerase nos procariotos é chamada de holoenzima RNA polimerase. Neles, pessoal, a gente vai ter 5 subunidades, ou seja, é como se tivesse 5 enzimas que formam a RNA polimerase. A parte da RNA polimerase que reconhece o menos 10 e o menos 35 é um fator chamado de fator sigma, ou seja, é a parte da RNA polimerase que reconhece as sequências. Ela vai então se ligar e vai promover aí o início da transcrição, fazendo aqui a primeira base transcrita, citosina guanina. Bem, é assim que acontece nos procariotos, o período de iniciação, a fase de iniciação. E aqui nos eucariotos, mesmo processo praticamente, com algumas pequenas diferenças. Primeira diferença é que o nucleotídeo, que será reconhecido pela RNA polimerase, está na posição menos 30. Os nucleotídeos que estão presentes nessa mesma região é denominado de Tata Box, ou simplesmente Tata. Recebe esse nome aí porque tem muito nucleotídeo timina e adenina. Só que tem uma outra grande diferença, aliás, é que a RNA polimerase dos eucariotos é meio cegueta, ela não consegue achar essa região aqui, o Tata Box. Para isso que elas vão usar as proteínas chamadas de GTF. Essas proteínas têm vários tipos que vão funcionar até como também reguladoras. Essa primeira GTF, pessoal, é chamada de TF2D. Assim, lá como o fator sigma dos procariotos, o TF2D é quem vai se ligar ao Tata Box e atrair a RNA polimerase. E para ser mais ainda aprofundado, tem a região da TF2D, que é onde exatamente se liga ao Tata Box. Essa proteína aqui é como se fosse uma outra subunidade do TF2D, ela é chamada de TPB, que vem lá do inglês de Binding Protein Tata, ou seja, proteína de ligação a Tata, fazendo referência aí ao Tata Box. É a proteína que vai se ligar especificamente no local, ao Tata Box. Com isso, então, a nossa RNA polimerase, com a ajuda dessas proteínas, ela vai reconhecer o local e se ligar, e da mesma forma que vai iniciar o processo de transcrição. E outro detalhe importante que eu não falei lá no início é que tanto a RNA polimerase dos eucariotos e dos procariotos, ela é denominada RNA polimerase 2, que a gente tem algumas classes aí para esclarecer alguns conceitos também. Após dada da largada, então, pessoal, no processo de alongamento após a iniciação, detalhe que eu quero que vocês vejam. A RNA polimerase, ela abre a fita na sua frente, vai sintetizar o RNA usando a fita molde. Então, se aqui tiver, por exemplo, uma timina, vai colocar uma adenina aqui. Se tiver uma guanina aqui, vai colocar uma citosina aqui e assim por diante. E depois que ela já passou pela fita molde, sintetizou o RNA, o que acontece? O DNA, a dupla fita de DNA volta a se unir, pessoal. Não ocorre lá como na replicação do DNA, porque não temos aquelas proteínas SSB que impede esse fechamento da dupla fita. Então, lembrar sempre, ela tira à sua frente a helicoidização, ela abre a fita, sintetiza o RNA e depois disso a dupla fita volta a se fechar. Processo que ocorre aí até o fim da transcrição. E sempre lembrando, pessoal, a RNA polimerase só trabalha no sentido 5'
para 3' A fita que vai ser sintetizada é só fabricada no sentido 5 para 3. E aqui eu coloquei de uma forma mais detalhada, certo? Então, mesmo processo, a gente vai ter a abertura da fita. A RNA polimerase, então, vai adicionar os nucleotídeos. Assim como eu disse, veja só, temos uma guanina aqui, RNA polimerase, então, para sintetizar o RNA, vai colocar uma citosina. Vai andando, vai adicionando os nucleotídeos. Timina vai colocar a adenina e na adenina vai colocar a uracila. Nunca esquecer disso. RNA é sempre uracila no lugar da timina. E assim o processo vai acontecendo normalmente até finalizar. Agora, pessoal, a gente tinha falado aí que a RNA polimerase, ela utiliza, certo, uma fita molde. E é exatamente assim que essa fita é chamada no processo de transcrição. A fita que foi usada como molde é chamada de fita molde. Já a fita que não foi usada é chamada de fita não molde ou codificante. Mas codificante por quê? Veja bem, pessoal, que aqui eu tenho uma citosina, aqui também eu tenho uma citosina. Porque ambas são complementares à fita molde. A fita que eu não usei para fazer o RNA, ela é igual, entre aspas. Porque aqui é RNA, certo? E aqui é DNA. E no lugar da timina, eu tenho sempre uracila. Mas o restante, repare se não é tudo igual. Citosina, citosina, adenina, adenina, guanina, guanina e assim sucessivamente. Essa fita, então, aqui, ela também é chamada de fita codificante, exatamente por essa igualdade, por essa semelhança com a fita de RNA que foi produzida. Então, DNA, a gente vai ter a fita molde, que eu vou usar, e a fita não molde ou codificante. DNA, RNA, tudo bem? Outra coisa importante que gostaria de passar para vocês é que em um gene, pessoal, só temos uma fita como molde, mas no cromossomo em si, os dois sentidos podem ser utilizados. No exemplo aqui que a gente deu foi, claro, sempre 5' para 3', mas foi no sentido da esquerda para a direita, certo? Mas em um cromossomo em geral pode ser utilizado os dois, tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tudo bem? Fechou então? Alongamento. Então finalmente aqui temos a terminação, pessoal, que nada mais é do que quando a nossa RNA polimerase, certo? Está aqui de boas fazendo a sua transcrição, certo? Vai fazendo aí a união dos nucleotídeos, só usamos aqui a fita de DNA, a molde no caso, e aí essa RNA polimerase, ela acha uma sequência de terminação. Assim lá como na promotora, a gente tem a sequência de nucleotídeos que são específicas. E além disso, temos processos também diferentes em procariotos e eucariotos. Só que a gente não vai falar muito aprofundado disso, pessoal, porque é um processo bem complexo e a gente sabe que muita informação de nenhuma forma ajuda, certo? Então, vai ficar para um próximo vídeo, na matéria, claro, de genética, certo? Mas fundamental que a gente saiba o seguinte, tudo parte aqui das sequências de terminação. A RNA polimerase, no entanto, ela é teimosa. Mesmo depois que encontra, que ela faz essa transcrição aqui, que ela acha as sequências de terminação, ela continua a transcrever mais um pequeno pedaço de nucleotídeos. Esse pedaço aqui que ela fez depois de achar a sequência de parada, ele recebe um nome, pessoal. É chamado de UTR. Aliás, esse UTR, ele também está presente aqui no início. Mas o que é o TR, afinal? No nosso RNA, esse UTR, no próximo passo, que é a tradução, essa é uma parte do RNA que não vai ser traduzida, ou seja, não vai virar proteína. Importante que vocês saibam, então, que após o processo de transcrição, a gente tem uma parte
codificante vai virar proteína, não vai virar proteína. É o TR 5' aqui, porque está próximo, e o TR 3', porque tá próximo da porção aí 3', pessoal. Importante que a gente já saiba também que antes da tradução, a gente tem alguns processos, é como se estivesse preparando o RNA para ser traduzido. Referências utilizadas: Introdução à Genética do Anthony J. F. Griffiths. Todas as redes sociais, pessoal, estão aí na descrição. Importante que você também se inscreva no canal, clique aqui, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, o que pode melhorar, o que não pode, o que está bom, certo? Qual o tema que você quer que a gente faça aqui. Aliás, nosso próximo tema aí já tem uma definição, seria uma técnica chamada PCR, que também está incluso aí no processo de biologia molecular, que a gente vai falar na sequência. A gente já disse que não tem uma sequência cronológica, mas está tudo lá organizado nas playlists. Você pode ir lá que vai estar tudo lá organizado: imunologia, virologia, genética, enfim, está tudo organizado, pessoal. Agradeço então, deixe seu joinha também e até a próxima.